bem, alunos? Como é que vocês estão? Tema de hoje, tema pegado, complicado, mas nada que com um pouquinho aqui de atenção a gente não vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas. O tema de hoje é reforma protestante. Vamos trabalhar hoje tanto a reforma promovida por Martim Lutero, quanto aquela de João Calvino e a de Henrique VIII. Cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características específicas. Então, chega comigo, bora lá, vamos estudar, acertar essas questões aí. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter é que esse processo, ele é uma ruptura da Igreja Católica, tudo bem? Ele é uma reação aos fatos e acontecimentos que estão acontecendo no período. Toda essa história de reforma protestante vai se iniciar no ano de 1517 com Martinho Lutero. Vai se seguir nos anos seguintes com João Calvino e depois com Henrique VIII. Temos aqui imagens, aqui no cantinho o senhor Martinho Lutero, aqui o senhor jovem João Calvino e aqui embaixo o nosso rei Henrique VIII. É claro que isso vai promover mudanças dramáticas na conjuntura europeia do período, isso vai influenciar a colonização aqui da América e o modo em que o mundo enxerga a fé cristã como um todo. Um dos pontos é a contra-reforma católica, que vai ser essa reação, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Clica aqui, ó, eu vou colocar o link para você depois, e aí você acompanha esse pacote completo. Por hora, vamos lá. A gente tem que ter em mente que essa não é a primeira ruptura dentro da igreja. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns 500 anos antes, a gente vai ter um negócio chamado Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente não pode ser confundido com Reforma Protestante, pelo amor de Deus. O Cisma do Oriente, ele foi um racha dentro da própria Igreja Católica, que no ano ali de 1054 não era assim tão bem hierarquizada, tão bem consolidada sobre o seu controle dos fiéis, vamos colocar dessa maneira. O Cisma do Oriente vai ser um movimento de disputa entre autoridades, entre o patriarca da igreja e entre o papa. Para vocês terem ideia, o Cisma do Oriente vai originar aí duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que a gente encontra comumente aqui no Brasil hoje, e a Igreja Católica Ortodoxa. Para quem não é muito de igreja, para quem não está ligado nesses termos, católico nada mais significa do que universal. E essas duas igrejas são cristãs, têm a mesma origem, mas hoje denominam-se lideranças e movimentos independentes. Eu vou contar um pouquinho dessa história, a gente não tem muito que se alongar aqui não. É só para você se atentar e não confundir Cisma do Oriente com Reforma Protestante. Lá para o ano de 1054, vai ocorrer uma disputa quanto ao lado ocidental e oriental. O lado oriental, ele vai ter como liderança do Império Bizantino o imperador, mais precisamente o imperador chamado Justiniano. Esse imperador vai decretar uma série de reformas e movimentos conhecidos como iconoclastia. Olha aqui. Essa iconoclastia nada mais era do que vetar a venda de imagens e relíquias. A Igreja Católica, no período, tinha por hábito vender imagem de santo, seja ali a sua pequena estatuazinha, seja a sua pintura, a sua representação. A Igreja Ortodoxa vai ser contra, principalmente porque isso retirava de dentro do Império Bizantino, muitas receitas, muitos valores financeiros, principalmente. Então, vai ser
proibida essa venda. Isso vai gerar insatisfação. Os lados ali vão romper. E aí, do lado oriental, Oriente, Bizâncio, Constantinopla, vai ser instaurado o Césaropapismo. César, já ouvi isso em algum lugar, professor? Sim, o Império Bizantino, gente, nada mais é do que uma segunda denominação para o Império Romano do Oriente. Lembra quando a gente estudou Roma lá nos primeiros anos? Então, para o finalzinho lá, Roma se divide em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O lado ocidental cai devido às invasões bárbaras de povos germânicos, quanto o lado oriental não cai. Ele continua forte e vai durar lá mais ou menos até para os idos de 1400 e pouco, quase 1500. Então, isso daí vai ficar conhecido como Cesaropapismo. O imperador tem uma autoridade acima da igreja. Roma não vai gostar muito disso, vão ter diversas divergências e aí vão romper. Umas características aqui que eles têm de diferentes, embora eles sejam ambos cristãos, o rito seja muito parecido, a mensagem propagada por eles seja muito parecida, é a infalibilidade do Papa, nas quais os ortodoxos não acreditam, ora, por que será? E a outra é a questão do purgatório. Os ortodoxos também não discutem, não debatem, não acreditam essa questão do purgatório. Beleza? Fechou a Cisma do Oriente, você conseguiu consolidar a sua imagem, conseguiu dar uma relembrada. Vamos agora para a Reforma Protestante, que é o nosso conteúdo de verdade. Para começar a falar de Reforma Protestante, a gente tem que falar da vida deste jovem, deste adulto e deste senhor, Martinho Lutero. Martinho Lutero era basicamente um nerd. Ele era muito estudioso. Aos 16 anos, ele já estudava artes, leis, línguas e filosofia. Então, tudo que o Lutero vai protestar aí tem muita base teórica. O cara é um nerd, muito estudioso. Aos 18 anos, ele já era um brilhante aluno de advocacia. Mas aos 24 anos, ele ouve o chamado de Deus e é ordenado. Ele estava no monastério e resolve seguir dentro da ordem, a ordem agostiniana, para ser mais específico, os monges agostinhos. Aos 29 anos, ele já era doutor em teologia, ou seja, ele fez mestrado e doutorado dentro desses estudos voltados ao debate religioso. Beleza? Deu para imaginar essa configuração de como ele era estudioso? Ele morava na Alemanha. A Alemanha, na época, não existia como Alemanha. Vou ter que explicar para vocês um pouquinho também como ele era. Existia ali na reunião, naquele meião ali da Europa, o Sacro Império Romano Germânico, o primeiro Reich. E aí, esse império era extremamente subdividido em pequenas regiões. E cada uma dessas regiões possuía uma certa autonomia e tinha o seu próprio príncipe. Existia uma confederação de príncipes que elegiam então um imperador, um chefe maior para o Sacro Império Romano Germânico. Todavia, cada uma dessas regiões possuía ali muita autonomia. Lembra do sistema feudal, que o poder é descentralizado? E a igreja ali funcionava como um elemento aglutinador, que fazia esse meio campo entre os principados. Era uma das autoridades que transpunha essas fronteiras dos principados. Beleza, já temos a Alemanha, já temos aí Martinho Lutero. Lutero, ele é muito estudioso, e então ele vai escrever um negócio chamado 95 teses. É aí que a treta começa. Nessas 95 teses, Martinho Lutero vai proclamar o seguinte, que a salvação da igreja e dos seus fiéis se daria pela fé e somente pela fé. Vamos lá. O que estava escrito nessas 95 teses? Trouxe imagens aqui para vocês, aqui ó, Castelo de Wittenberg e essas duas aqui que a gente vai discutir.
Nas 95 teses, Lutero condenava veementemente a venda de indulgências, que é este palquinho que está aqui, vendendo este documento que está aqui. As indulgências eram uma espécie de passaporte para o céu, uma alforria de pecados. Era um perdão concedido pela autoridade eclesial, seja o padre, seja o monge, o bispo, para a absolvição dos pecados ou de alguns deles, ou até mesmo uma reduçãozinha ali da pena. E a igreja vendia isto de modo descarado. Vendia para nobres, vendia para burgueses, para que estes então se livrassem de seus pecados. Não satisfeito com isso ainda, vendiam para você livrar seus antepassados do pecado. Seu pai morreu, mas ele pecou bastante em vida. Será que ele está sofrendo no purgatório? Compre para ele uma indulgência para aliviar a pena dele no purgatório, para ele ir para o céu. Lutero condenava isso, achava isso um absurdo. Fora isso, o clero na época, quando eu digo clero, gente, é a igreja, os membros da igreja católica. O clero, no geral, possuía uma vida muito confortável em comparação aos demais habitantes do continente europeu. O alto clero, então, chegava a viver numa situação de luxo e ostentação. A Bíblia é a única fonte realmente confiável para o Martinho Lutero. O Lutero, então, ele vai pegar ali uma teoria lá do cisma e vai questionar a infalibilidade do Papa. Ele vai falar: o Papa está passível de erros. Esse negócio de que o Papa não erra está errado. E para ele também, qualquer membro da igreja poderia se casar, incluindo os membros do clero. Você pensa, o Martinho se formou lá aos 29 anos, estava doido para casar e não podia, porque o clero tem esse voto aí de não casar. Ele vai basear muito das suas ideias, principalmente em São Pedro. São Pedro tem uma fala que diz: pela fé sereis salvo. Ou seja, para o Lutero, não adianta você fazer boas obras, como por exemplo ajudar os pobres. Para o Lutero, não adianta você comprar uma indulgência, fazer uma doação para a igreja. Nada disso garante a tua salvação. A única coisa que garante a sua salvação é a sua fé. Beleza? Teoria da salvação pela fé. Ó, gostaram da animação nova, gente? Consequência: após o Lutero escrever e publicar essas 95 teses, o Papa Leão X, que é este senhor aqui, ó, testei várias animações nesse slide, gente. Se vocês gostarem, por favor, comentem aí que eu continuo. Tentar deixar isso um pouquinho mais dinâmico. O Papa Leão, ele vai pedir a retratação de Lutero e ameaçá-lo de excomunhão. Para quem não é da igreja novamente, excomunhão significa ser expulso da comunidade cristã. Ou seja, automaticamente você não era mais cristão, você estaria condenado ali ao inferno. O Lutero vai ler, vai analisar, mas ele estava muito convicto. O problema dele agora é ele morrer, gente, ele ser assassinado, sofrer alguma perseguição mais forte. Mas príncipes alemães vão chegar e vão falar: não, 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 não. Gostaram da imagem? Como assim, príncipes alemães vão falar não, 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 não pro Papa? Lembra que eu disse que a Alemanha estava dividido em principados? Diversas regiões ali estavam muito descontentes com a Igreja Católica, tanto pela venda de indulgência, quanto pelo dízimo e por outras taxas ali que a igreja acabava criando vez ou outra quando precisava arrecadar dinheiro. Pensa que neste período estão se construindo a Basílica de São Pedro, o atual Vaticano. Você acha que esse dinheiro saiu da onde, pessoal? Da venda de indulgências. Esses príncipes, então, vão dar abrigo e apoio a Lutero, que durante essa espécie meio que de exílio dentro da própria Alemanha, meio que escondido,
vai traduzir a Bíblia para o alemão. Até então, a Bíblia era do quê? Somente em latim. Essa tradução latina é conhecido como Vulgata. É uma tradução do grego para o latim, se não me engano. Belezinha? Entendeu aí o cenário? Tá complicado? Tá complicado sim, porque a gente tem que analisar isso nos olhos agora não mais religiosos, mas sim políticos e econômicos. Vamos entender os aspectos políticos e econômicos por trás desse cenário. Por que que esses príncipes vão abrigar o Lutero e romper com a Igreja Católica? Eles querem romper o poder secular com o poder religioso. Poder secular, gente, é o poder exercido na terra. É o poder exercido pelas autoridades, pelos governos, que até então eram infinitamente influenciados aí pela igreja, pela mão da igreja. Eles querem consolidar ou assegurar mais poder dentro dos seus territórios. Então, eles rompendo com a igreja, têm que prestar menos satisfação ali para o Papa, menos cobranças, terras e demais riquezas da Igreja Católica. Neste período, a Igreja Católica é a maior proprietária de terras do continente europeu. Vai ter muita terra dentro do Sacro Império, vai ter muita terra dentro da Espanha, da Inglaterra, da Escócia, da França. Porque você pensa, você é nobre, você está ali no leito de morte, você está morrendo de medo de ir para o inferno. Chega um padre ali e fala: faça uma doação para a igreja e eu providencio para você uma indulgência, absolvendo você de todos os seus pecados. Você fazia o quê? Deixava parte ali das suas terras para a igreja, não é mesmo? Outro objetivo é conter a saída de dinheiro. Não só essas taxas e tributos pagas pelos fiéis eram altas, como elas eram destinadas a Roma, a construção da Basílica de São Pedro, ao continente italiano ali, ele que arrecadava todo esse contingente de dinheiro. E temos isso dentro da nobreza. A gente ainda vai receber apoio aqui de outra classe, um pessoal chamado burguesia. A burguesia também vai gostar bastante da ideia do Lutero romper com a Igreja Católica, principalmente porque neste período a Igreja Católica condena a usura e prega o justo preço. Pega um caderninho aí e anota o que é usura e o que é justo preço. A usura nada mais é do que juros, gente. Se você empresta dinheiro para alguém, você deveria emprestar a uma taxa fixa. Isso coibia muito a atividade bancária. Outra coisa era o justo preço. O justo preço é uma medida que pregava mais ou menos assim: você, artesão, fazedor de sapatos, você é o único fazedor de sapatos ali do seu vilarejo. Você vai cobrar um valor alto ou um valor baixo pelo seu sapato? Você vai cobrar um valor baixo, mesmo a qualidade ali sendo boa, porque a Igreja Católica condenava essa especulação. Se você produziu, você tem que cobrar a matéria-prima, mais a sua mão de obra apenas, o seu tempo ali gasto em horas para poder fazer aquilo. Isso, consequentemente, reduzia muito o lucro dos burgueses. Então, tanto nobreza quanto burguesia vão fornecer ali dentro do Sacro Império esse suporte para o Martim Lutero romper com a igreja e fundar uma nova denominação religiosa. Depois do Martim Lutero, vamos aqui para o João Calvino. Agora que entendemos já os interesses obscuros por trás dessas reformas, vamos falar do João Calvino. O João Calvino é suíço, nasceu na cidade de Genebra em 1509. Ele sempre foi estudioso também e um profundo conhecedor da Bíblia. Só que, diferentemente do Lutero, ele vai fazer uma outra análise ali das Escrituras. Ele vai partir da ideia de que Deus tem um alcance total. É basicamente onipresente,
onipotente e onisciente. Significa mais ou menos aqui, vou falar umas heresias, mas vou tentar explicar de um jeito conciso. Onipresente é o seguinte: Deus está em todos os lugares. Onipotente, Deus pode realizar qualquer coisa. E Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Partindo dessa ideia de que Deus sabe de tudo, ele sabe o dia que o João vai nascer. Ele sabe tudo que o João vai realizar ao longo de sua vida. Ele sabe o dia que João irá morrer, porque Deus sabe de tudo. Ou seja, antes mesmo de você nascer, Deus já sabe todo o caminho que você irá trilhar ao longo de sua vida. Então, antes mesmo de você nascer, Deus já sabe se você irá para o céu ou se você irá para o inferno após a sua morte. Isto é conhecido como teoria da predestinação. As pessoas já nascem predestinadas ao seu futuro. Ora, ora, o que você realizar ao longo da sua vida, então, não vai ter lá tanta interferência. Cabe a você ter fé e trabalhar. Segundo João Calvino, existia ali um pequeno traço que você poderia encontrar para sentir ali que você ia ser salvo, que você seria salvo. Seria o acúmulo de riquezas através do trabalho. E somente do trabalho. Se você jogasse na Mega Sena e ficasse rico, você ia para o céu? Não. Jogos de azar não entram nessa. Se você é nobre e por direito herda uma grande fortuna, um grande castelo, isso significa que você vai para o céu? Também não. Todavia, se você trabalha, acorda cedo, Deus ajuda quem cedo madruga. Diz o ditado, não é mesmo? Através do trabalho, ficando rico, isso seria um sinal da bênção divina. Isso vai cair no colo, gente, de qual classe que está bem satisfeita aí? Da burguesia. Principalmente setores da burguesia vão se converter e se adaptar ao calvinismo. Ampla aceitação entre a burguesia. Beleza? Teoria da predestinação. Lutero, salvação pela fé. Calvino, predestinação. Tudo bem? Grava aqui também outra coisinha legal de anotar, principalmente para decorreres futuros, para quem assistiu a aula de independência dos Estados Unidos, vou deixar linkado aqui para vocês, vai estar aqui, ó. Na Inglaterra, os calvinistas vão ser chamados de puritanos e na França eles serão chamados de huguenotes. Nomes estranhos, mas tem que saber. Os puritanos, principalmente, vão sofrer perseguições religiosas ali dentro da Inglaterra. Vão meio que sair fugidos para um novo continente, para buscando novas terras, conhecido como Estados Unidos, as 13 colônias. Este é um dos fatores que a gente concorda que influenciou a colônia de povoamento. Quem foi para lá foi meio que sabendo que jamais voltaria para o continente, porque corria risco de vida, não é mesmo? Eles são puritanos lá nos Estados Unidos. E no caso da França, huguenotes. Eles vão vir aqui, por exemplo, para o Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar de um negócio de França Antártida. É uma tentativa de franceses huguenotes de colonizarem terras ali, hoje, que representam o Rio de Janeiro. Tudo bem? Fechou? Conseguimos aqui, trouxe imagem do jovem Calvino e do velho Calvino aqui agora. Você pode encontrar qualquer uma dos dois aí nos seus exercícios. E por último, para fechar, hoje, não é mesmo? Vamos falar do Henrique VIII. O Henrique VIII vai promover uma reforma religiosa na Inglaterra. Henrique VIII, sim, ele é o rei da Inglaterra neste ano, em 1534. O Henrique, ele é bem esperto. Ele viu a autonomia ganhada pelos nobres lá no Sacro Império Romano Germânico. Ele viu
o dinheiro ficando dentro do seu próprio país, como no caso dos calvinistas. E ele cresceu o olho para fazer o mesmo dentro do país dele, de preferência comandada por ele mesmo. O Henrique VIII, ele era casado com uma senhora chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era uma mulher, assim, bem importante. Ela era da dinastia Habsburgo. Essa família estava presente ali em diversas casas reais em todo o continente europeu e era associada ao Papa, ao cristianismo católico agora. Agora, quando falarmos cristãos, teremos que especificar o grupo. A família Habsburgo estava bem associada ao Papa. Então, o Henrique foi e falou o seguinte: Papa, preciso do divórcio. Quero me casar com Ana Bolena, pois estamos tendo problemas aqui, com eu e Catarina, para gerarmos herdeiros para a Inglaterra. O Papa, obviamente, não iria se indispor com a família Habsburgo, já que era uma das principais famílias que davam suporte e estava auxiliando ali ao combate ao protestantismo. É um pretexto essa história toda. Ele sim vai promover isso, vou te contar a história. Mas na realidade ele não queria lá se separar mesmo. Era um pretexto para poder tomar posse, se apoderar das terras da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha ali uma média de 20% dos territórios da Inglaterra em posse da Igreja. O Henrique, então, vai pedir apoio ao parlamento. A Inglaterra já possuía um parlamento, não era tão poderoso ainda, a gente está caminhando para o absolutismo inglês. O parlamento vai dar suporte para esse divórcio, alegando que esse casamento em si se tratava de uma questão de Estado e que a Igreja não poderia se sobrepor às questões de Estado da Inglaterra. Assinam ali o ato de supremacia que vai fundar a Igreja Anglicana. As bases da Igreja Anglicana, o calvinismo já estava entrando ali na Inglaterra. O Henrique vai tentar fazer ali um bololô. Ele vai manter a liturgia, que é a cerimônia religiosa, a estética, a do catolicismo. Então a missa vai continuar muito similar e muito parecida às missas católicas. Já a mensagem dita nesses cultos será de conteúdo calvinista. O culto será celebrado em inglês e a teoria de salvação é a da predestinação, do acúmulo de riqueza ao longo da vida. Belezinha? Ele vai se separar, se casará com Ana Bolena, se consolidará chefe da Igreja Anglicana. Por isso que a Inglaterra tem rei e rainha até hoje. Eles comandam pouca coisa de Estado, mas ainda comandam a Igreja Anglicana. Por isso que a família não pode se meter em muito escândalo, existe todo esse mimimi aí deles por parte de serem ícones morais, porque eles são representantes ali da igreja. Fechou? Vamos lá, revisãozinha aqui. Lutero, Sacro Império Romano Germânico, Alemanha. Teoria salvação pela fé condenava a venda do que? De indulgências. João Calvino, Suíça, vai se espalhar para a França e para a Inglaterra e Países Baixos. Teoria da predestinação. Salvação já vem desde o dia que você nasceu. Um sinal de que você é abençoado por Deus, prosperidade econômica através do trabalho. Inglaterra, reforma através do próprio rei, fundando a Igreja Anglicana, de estética católica e conteúdo calvinista. Trouxe aqui um mapa para vocês agora visualizarem legal para onde cada uma das vertentes vai se disseminar. Olha aqui, em verdinho temos os luteranos, bacana. Em amarelinho temos os calvinistas, ó, huguenotes aqui para a França, vai se espalhar para os Países Baixos, Escócia,
Aqui dentro da própria Inglaterra, eles serão chamados de puritanos. Vão sofrer perseguição porque o rei tentou fazer essa reforminha dele da igreja anglicana. Então, aqui na Inglaterra, teremos a igreja anglicana. Tudo que está em laranjinha aqui continua católico apostólico romano. No Império Turco, teremos o Islã com os muçulmanos. E aqui no Oriente temos a igreja ortodoxa, principalmente na Rússia. Gostaram, gente? Próxima aula: Contra-reforma. É a reação da Igreja Católica. Tá linkado aqui para vocês já. Gostou? Se inscreve aí no canal para dar aquele apoio. Deixa um like no vídeo. Mais uma vez, precisando entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí, alcinopedroaugusto@gmail.com. E agora, mais uma vez divulgando aqui o Instagram, prof.gutogel. Beleza? Tchau, tchau, gente.